acaso, não. Deus permitiu você sintonizar nesta rádio, porque Ele quer falar com você, porque há uma vontade soberana de Deus para a sua vida, e Ele quer que você tenha conhecimento dela. Amém? Então leiamos a palavra de Deus, que está no livro de Eclesiastes, capítulo 8, versículo 5 e diante. Diz assim a palavra do Senhor: quem guarda o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Versículo 6. Porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto o mal do homem é grande sobre a terra. Vamos repetir? Eclesiastes, capítulo 8, fala sobre a obediência devida ao rei. Versículos 5 e 6. Preste muita atenção. Quem guarda o mandamento não experimentará nenhum mal. Amém? Ponto e vírgula. Não é palavra do pastor Marcelo, não é palavra do diácono Luiz Huberto, é palavra de Deus. Você crê que a Bíblia ela é a palavra de Deus? Hoje tem muita gente que não crê. É palavra de homens, foi escrito por homens. Sim, aproximadamente 40 homens escreveram, mas não falaram de si mesmo, falaram da parte de Deus. Não escreveu o que bem entendeu, escreveu o que Deus mandou, direcionou, escreveu o que o Espírito Santo os revelou para que assim escrevesse. Então, eu posso dizer para você, sem medo de errar, sem coxar em dois pensamentos, Deus está lhe dizendo o seguinte: quem guarda o mandamento não experimentará nenhum mal. Qual é o mandamento? É a palavra de Deus. Quem guarda a palavra de Deus, quem obedece a palavra de Deus, quem teme a Deus e anda nos seus caminhos e obedece a sua palavra, não experimentará nenhum mal. Embora o mal vai surgir, o mal vai se levantar, o mal vai investir, o mal vai se opor, o mal vai estar diante de você, mas não vai prevalecer. Por quê? Porque você está guardado no Senhor. Por quê? Porque você decidiu, escolheu obedecer a palavra de Deus. E quem obedece a palavra de Deus é guardado por Deus. Então, vamos lá. E o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Para tudo, Deus tem um tempo e Deus tem um modo. Deus não age fora do tempo. Ele não adianta e nem atrasa. Deus não age por emoção, por lógica, por razão. Deus age no tempo. E o tempo de Deus, Deus não adianta e nem atrasa. Deus faz tudo no seu tempo. E entenda uma coisa nessa noite, que esse tempo e modo é para Deus tratar primeiro conosco. A gente está orando, jejuando, fazendo campanha, buscando algo da parte de Deus. E às vezes até questionamos, será que Deus não me ouve? Por que Deus não faz? Por que Deus não me dá? Há um tempo de Deus agir, há um tempo de Deus trabalhar, há um tempo de Deus operar, e há um modo de Deus fazer acontecer, que não é o nosso modo, que não é do nosso jeito, que não é da nossa maneira, não é como pensamos, ou como muitos dizem por aí, determina. Você vai ficar determinando a vida toda e nada vai acontecer. Sabe por quê? Porque o tempo pertence a Deus, e o modo de fazer acontecer também. Pode o caco do caco, a criatura, querer ensinar o Criador como fazê-lo? Como fazer? Pode. Não. Nós que nos submetemos a Deus, e não Deus que se submete a nós. Tem muita gente invertendo os papéis, se colocando no papel de semideus. Eu sou semideus. Eu mando e Deus obedece. Eu falo e Deus faz. Mentira. Mentira. Isso é um enganador, um fraudulento. Porque a palavra é bem clara: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face,
se arrepender dos seus pecados, deixar os maus caminhos, eu ouvirei do céu, tempo, e sararei a sua terra, modo. Então Deus, a seu tempo, ouve, e do seu modo, ele age. Ele não começa como a gente quer. Deus tem um modo de trabalhar. Às vezes estamos esperando coisa grande, e Deus manda algo pequeno. E a gente, às vezes, até desvaloriza o tempo, os dias das coisas pequenas. Mas é nas coisas pequenas que Deus se revela grande. Que Deus se revela todo-poderoso. Deus pegou pães e peixes, né? 5 pães e 2 peixinhos. E alimentou mais de 5.000 homens, mulheres e crianças, mais de 12.000 pessoas. Deus pegou talhas de água e mandou levar e transformou em vinho. Então Deus tem o seu modo de atuar, na sua multiforme sabedoria. Deus sabe o tempo de agir e o modo de trabalhar. Olha João, capítulo 2. Em Canaã da Galileia houve um casamento e Jesus foi convidado. E a Bíblia diz que lá estava Jesus. Houve uma dificuldade, uma situação ali. Acabou o vinho. O vinho simbolizava alegria. E aí alguém chega e Maria fica sabendo. E aí agora Maria vem até Jesus e disse: Jesus, não tem vinho. Qual foi a resposta de Jesus? O Cristo, não Jesus, o filho de Maria, mas Jesus Cristo, filho de Deus. Mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Ou seja, não adianta querer me apressar, porque não vai dar certo. Não adianta querer me apressar. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Mulher, ainda não é chegada a minha hora. Aí ela sai da presença dele e vai a quem? Aos servos, aos mordomos, e chama eles e diz: preste atenção nele. Fazei tudo o que ele vos disser. Se não é o tempo dele, então é o tempo de vocês. Fazer o quê? Obedecer a ele, atentar para ele, se voltar para ele, estar na vontade dele, para que quando chegar o seu tempo, o milagre aconteça. Aí Jesus está lá e eles estão lá. Mas peraí, ele não é parente do noivo, ele não tem nada com, não nos contratou. A gente tem um mestre sala, mas ficaram de prontidão, não questionaram. E agora Jesus disse: pega as talhas, enchei-vos d'água. Foram lá, ação. Porque a fé tem que ter ação. Não é falar de fé, é demonstrar a fé com as ações. Olha Hebreus 12, versículo de número 8. Hebreus 12, 8. Abraão, pela fé, sendo chamado, obedeceu. Então a fé e a obediência andam juntas. Quem crê, obedece. Quem tem fé, se submete. Então não adianta falar que creio, eu creio. Se crê, então obedece. Se obedece, então descansa. Se obedece, então espera. Então lá, pegaram as talhas e encheram d'água. Aí vem Jesus e diz: leva, mostra o mestre sala. Eu creio que eles olharam um para o outro, olharam para aquelas talhas cheias de água. Vamos lá, ele está mandando. E foram. Chegaram lá, o mestre sala pegou, foi experimentar. Não era mais água, era vinho. Olha aí. Jesus agiu como? A seu tempo e ao seu modo. Qual foi o modo de Jesus agir? Mandar e eles obedecer. Jesus não podia ter transformado a água em vinho e mandar eles levar? Leva. Não podia ter enchido as talhas de água? Bastava uma palavra e as talhas se enchiam d'água? Bastava uma palavra e a água transformava em vinho? Não. Eles que encheram a talha de água. Então eles tinham convicção que o que tinha naquelas talhas era o quê? Água. Porque foi eles mesmos que colocaram. E Jesus mandou levar. E eles levaram, sabendo que estavam levando água. Fé é isso. A fé faz, né, a gente crer no impossível. Mas não é andar por vista, é andar por fé. Se eles olhassem para as talhas cheias d'água, eles iam dizer: para que a gente vai levar água se a necessidade é de vinho? Não vamos levar. Mas eles levaram as talhas cheias d'água, crendo que o Senhor agiria
que o Senhor operaria. Então vai para onde Ele te mandou, faça o que Ele te mandou fazer, fale o que Ele te mandou falar, não fique esperando a porta abrir, o milagre acontecer, as coisas fluir, transformar. Não, isso não é fé. Fé, segundo Hebreus capítulo 11, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Eu não vejo, mas eu creio. Eu não vejo, mas tenho convicção que o meu Redentor vive e está atuando, está operando, está trabalhando. Embora no âmbito natural nada mudou, nada aconteceu, mas no âmbito espiritual o Senhor está vencendo. É Ele quem peleja por nós. E a vitória vem dele para aqueles que creem no seu nome. Então entenda isso em nome de Jesus. Olha, tudo ocorre no tempo certo, nem antes, nem depois. Mas segundo a vontade de Deus, e nada foge ao seu olhar. Nada passa desapercebido diante de Deus. Nada foge o controle de Deus. Tem momento na nossa vida que as coisas estão acontecendo, o mar está revolto, as portas se fecham, vem a escassez, a necessidade, vem dificuldade, vem enfermidade, e parece que vem tudo assim, um turbilhão, né? Uma prova em cima da outra, uma dificuldade em cima da outra, e a gente fica ali, meu Deus, o que está acontecendo? Senhor, socorre, me ajuda-me. E parece que Deus perdeu a direção da situação, mas não, Deus está no controle de tudo. Deus está permitindo para provar sua fé, ou para gerar, né, uma fé viva e eficaz, para te fazer crescer. Quando eu era menino, agia como menino, mas agora eu deixei as coisas de menino. Quando isso acontece? Quando a gente cresce, quando a gente amadurece. Deus está querendo forjar em nós um caráter cristão, ser espiritual e não mais carnal, ser convertidos e não mais convencidos, andar por fé e não por lógica, por razão, por emoção, por vista não. Em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, embora você não está entendendo nada, o processo que Deus permitiu você passar por ele, mas não é para entender, Deus não é para ser entendido, Deus não é para ser compreendido, Deus é para ser obedecido. E quando você obedece a seu tempo, as coisas se esclarecem. Quando você obedece, as portas se abrem. Quando você obedece, você vê o trabalhar de Deus. Mas é na sua obediência. É na sua submissão à vontade de Deus para a sua vida. Há poder no nome de Jesus para iluminar a sua mente, para abrir o seu entendimento, para você entender. Deus não fez antes, não foi porque não quis. Deus não concedeu, não é porque Ele não possa conceder, não é porque Ele não possa fazer, é porque não é chegada a hora. Mas se não é hora de Deus agir, de Deus mover, de Deus operar, de Deus abrir as portas, de Deus salvar, de Deus libertar, é a hora de quem? É sua. De atentar para a palavra de Deus, de agir conforme a orientação de Deus. Olha, em nome de Jesus Cristo, você provavelmente já passou pela experiência de ter se atrasado para algo muito importante. Seja entregar um documento ou chegar em algum lugar. Eu creio que isso já aconteceu com você, porque já aconteceu comigo. E muitas vezes não porque a gente quis se atrasar, é porque pegamos um trânsito, um engarrafamento, a condução demorou, quebrou e nós nos atrasamos. E o seu sentimento pode ter sido de derrota. Afinal, era a sua obrigação fazer aquilo no tempo certo. Mas preste atenção numa coisa, em nome de Jesus. A sensação que sentimos quando estamos lutando contra o tempo é de cansaço, fadiga. Como se, literalmente, corrêssemos uma maratona. Isso é algo universal, todos lutam,
contra o tempo. Mas o tempo não nos pertence. Ei, o tempo não nos pertence. Vou repetir. O tempo não nos pertence. O tempo pertence a Deus. O que a Bíblia diz? É bem claro, olha a oração. Pai nosso que está no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Por quê? Porque para nós foi liberado hoje. O amanhã pertence a Deus. Se hoje ouvires a minha voz, não endureçai o vosso coração, porque hoje é o dia aceitável. Hoje é noite de arrependimento, hoje é noite de salvação, hoje é noite de conversão, hoje é noite de voltar ao caminho, voltar ao aprisco, voltar para Deus. Hoje é noite de reconciliar-se com o teu Criador. Hoje é noite de se acertar, de se consertar. Hoje. Por que não amanhã? Porque não nos pertence. O sol, ele nasce, mas ele se põe. A noite vem, mas o dia chega pela manhã. Mas, cada dia é um tempo que é nos dado. Cada dia é um tempo que é nos dado. Não é nosso, é nos dado. E para que esse tempo que nos é dado? Entenda isso em nome de Jesus. Cada dia o Senhor nos dá um tempo. Ou você acha que você deitou, dormiu e pronto? Não. Nós deitamos e dormimos. E acordamos. Porque o Senhor cuida de nós. Porque o Senhor vela por nós. Porque o Senhor nos guarda dos espantos noturnos, do mal que está previsto para a nossa vida. Então, se Ele permite você deitar, dormir e acordar, e lhe dá mais um dia, né? Hoje é 27, não é isso? É mais um dia que o Senhor nos dá. Nos deu, né? Porque já está findando. Aí vem 28, 29, 30, acabou o mês. Aí a gente vamos fazer um balanço. O que foi do meu mês? O que eu fiz nesse mês? Esse mês eu fui melhor do que o mês passado? Esse mês eu procurei acertar, eu procurei fazer a diferença, eu procurei me converter, me santificar, me voltar para Deus, para a vontade de Deus para a minha vida. Esse mês eu li mais a Bíblia, eu orei mais, eu me consagrei mais. Eu fui mais crente do que mês passado ou eu fui menos crente? Ou eu me voltei mais para o mundo, para suas paixões, concupiscências e menos para Deus? Aí alguém diz, mas desde quando eu nasci, que eu me entendo por gente, eu ouço falar que Jesus vem, Jesus vai voltar, e Jesus não veio, não voltou. Não veio porque não está no tempo, não voltou porque não é chegada a hora. Mas se fosse, ou se lhe chamar, ou se a hora chegar, será que todo esse tempo que você teve de vida, 30, 50, 60, 90, 100, mas uma hora finda, uma hora acaba, porque é um tempo que nos é dado, você se converteu, o coração está limpo e puro, a mente é de Cristo, o servir é ao Senhor com gratidão e alegria, ou ainda insiste em estar atrelado ao mundo, ao pecado, à mentira, ao engano, andando pelo caminho largo e espaçoso, mesmo ciente que é de perdição, mesmo ciente que é para condenação eterna. A pergunta que eu te faço em nome de Jesus, o que você tem feito com o tempo que lhe é dado? Entenda que um dia o Senhor nos pedirá conta do tempo que Ele tem nos dado. Um dia Ele vai dizer, Marcelo, mostra-me tuas mãos. O que tu tens para me apresentar? Viveu 53 anos, 55, 60, e o que tu fizeste em prol do meu reino? O que você vai dizer para Ele? Eu não tive tempo. O meu tempo foi tão corrido, mas o tempo não é seu. Ele nos dá sabedoria para administrar o tempo. Segundo a lógica, é 8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar e sobra 8 horas. E o que temos feito dessas horas? Já que temos 8 horas para dormir, já que temos 8 horas para trabalhar, 16, sobra 8 horas, 24. E foi-se o tempo. Acertou? Entenda uma coisa. Invista bem no seu tempo hoje, para que vá bem amanhã. Quantos hoje estão chorando porque não souberam aproveitar o tempo passado?
Não adianta se lamentar pelo tempo passado. Não adianta chorar pelo tempo que passou. Aprenda a viver bem o seu tempo presente. Porque só se colhe o que se planta. O que nós plantamos hoje é o que nós vamos colher amanhã, depois, no futuro. Só é o resultado, é a conta que alguém tem que pagar. O tempo foi dado. Desperdiçou o tempo, investiu mal no tempo, gastou o tempo com coisas tolas, banais, desperdiçou o tempo na ociosidade, desperdiçou o tempo padecendo com as coisas desse mundo. E agora? Quem vai pagar a conta? Se não for você mesmo. Então, em nome de Jesus, aprenda. Aprenda com esta palavra. Se é o tempo de valorizar a esposa, se é tempo de valorizar os filhos, se é tempo de valorizar os filhos aos pais, se é tempo de ser mais atuante, firme, constante na obra do Senhor, faça isso para não chorar amanhã. Faça isso para não se lamentar depois. Por quê? Por quê? Por quê? Já é tarde demais. Observe que tem gente que desvaloriza tanto tempo, e aí quando o tempo passa, finda, aí vai chorar, porque teve o tempo, mas não soube investir no tempo, não soube viver bem no tempo, em família, com os irmãos, com os amigos. Então aprenda isso nessa noite. O tempo não é seu, o tempo não é nosso, o tempo é de Deus. Aprenda isso nessa noite. Onde está isso, pastor? Vamos lá, eu te mostro na Bíblia. Eu não estou falando heresia, não. Falo do que está escrito. Ó, Eclesiastes capítulo 3. Há para todas as coisas um tempo determinado por quem? Por Deus. Quem determina o tempo? É Deus. Quem nos dá o tempo? É Deus. Quantos morreram dentro do tempo? Eu não sei o tempo que eu vou partir. Isso Deus não nos revelou o tempo de vida que temos. Uns nascem e morrem. Outros nascem, crescem e morrem. Outros nascem, crescem, envelhecem e morrem. Acabou-se o tempo. Mas quantos estão indo fora do tempo? Por falta de sabedoria de lidar com o tempo. Vamos lá, vamos voltar para o versículo 8. Está aqui, ó. Eclesiastes 8:5. Quem guarda o mandamento não experimentará o mal. Ou seja, quem obedece a Deus tem os seus dias de vida prolongados. Às vezes passa até do tempo. E quem não submete, quem não obedece? Olha o que a palavra diz. Honra teu pai e tua mãe. Para quê? Para que tenha os seus dias de vida prolongados sobre a face da terra. Isso quer dizer o quê? Que Deus prolonga o nosso tempo na terra. Quando? Quando esse tempo tem propósito, quando esse tempo glorifica a Deus, quando esse tempo é em obediência à palavra de Deus. Mas quando nós optamos pela dureza de coração, pela incredulidade, pela soberba, prepotência, orgulho, desobedecer a Deus, agir conforme contrário à palavra de Deus, pode ter certeza que não vai muito longe. Eu tenho conhecimento de causa. Um dia minha mãe falou assim para mim, ó, a gente vai para a igreja, para a escola bíblica dominical, e nada de ir para a praia, hein? Isso foi no sábado. Na sexta-feira eu tinha combinado com os colegas da gente ir para a praia. E ela não sabia de nada. Deus falou com ela. E ela disse, nada de ir para a praia. Mas não vá. Amém, então eu não vou. Aí voltamos da igreja, da escola dominical, fomos para casa, almoçamos. Não, aí voltamos. Aí ela foi fazer o almoço. Aí eu disse, mãe, eu posso pelo menos ali no campinho jogar o futebol com meus colegas? Mentira, eu sabia o que eu ia fazer, iniquidade, pecado consciente e deliberado. Eu ia para a praia, mesmo ciente que ela disse para mim não ir. Aí ela, tá, então vai, mas tal hora vem para almoçar. Então tá, aí eu fui. Chegando lá, os meninos já tinham ido. E eu fui pra praia. Cheguei lá e encontrei com eles. E foi aquela alegria, tá com os amigos e tal. Primeiro mergulho que eu dei. Nadei. Fui pra bem longe. Eu gostava de nadar, de me mostrar, né? Aí tô lá longe. Daqui a pouco me deu uma cãibra.
A perna ficou pesada, eu comecei a tentar balançar, a perna não balançava, eu comecei a descer, a onda quebrou em cima de mim, eu já comecei a me afogar, e eu, Deus da minha mãe, me ajuda, tem misericórdia, e bebendo água e dizia, Deus da minha mãe, se o Senhor me tirar daqui, eu nunca mais vou desobedecer minha mãe. Aí veio uma onda grande, me pegou, me deu um caixote, me jogou lá na areia, paf! Caí lá todo arranhado, todo lanhado, e aí uma falta de ar, um cansaço. Que houve? Você estava morrendo afogado? Não, que nada, eu estava ali de boa, mentira, eu estava morrendo. Aí saí dali devagarzinho, fui para a areia, levei anos sem saber o que é ir uma praia, sem saber o que é entrar na água. Nunca mais desobedeci minha mãe. Minha mãe falava, sim senhora, sim senhora. Por que eu ia morrer? Porque eu estaria desobedecendo minha mãe. Mas ao desobedecer minha mãe, eu estaria desobedecendo um princípio bíblico. Honra teu pai e tua mãe para que tenha o seu dia de vida prolongado sobre a face da terra. Então entenda isso. Mas aí Deus ia te matar? Não, o que ia me matar era a minha desobediência. O que ia me matar era a minha desobediência. Deus não mata ninguém. O que leva as pessoas a morrer é a sua própria desobediência. É a péssima, má escolha que fazem, é a maneira que tratam com o tempo. O tempo que era para se chegar para Deus, para se converter a Deus, para ser amigo de Deus, para estar na vontade de Deus, se dedicam a tudo, menos a Deus. Aí morrem, padecem, sofrem, porque escolheram o caminho largo e espaçoso de Mateus 7, 13 e 14. Leia aí, Mateus 7, 13 e 14. A Bíblia deixa bem claro o seguinte, Mateus 7, 13 e 14. Há um caminho largo e espaçoso, mas o caminho que leva à morte. Há um caminho largo e espaçoso, que leva à perdição, e muitos são que entram por ele. Então, entenda, é o livre-arbítrio, Deus dá o tempo. E você que administra o tempo, e você que faz o que bem entende com o seu tempo, optou pelo caminho largo e espaçoso, mesmo ciente que é um caminho de morte, um caminho de perdição. Optou por se deter no caminho dos pecadores, por assentar a roda dos escarnecedores. É um direito seu, é o livre-arbítrio. Ou optou por entrar pela porta estreita e pelo caminho apertado, vai ser honrado por Deus. Um dia, fomos convidados para almoçar na casa de um parente. E lá vai eu, minha esposa e meus filhos. Eles não são evangélicos. Chegando lá, eles estavam bebendo. E aí chegaram, o irmão chegou, o pastor chegou. Ô pastor, não leva a mão não, a gente está aqui tomando bebendo aqui. Ô, fica à vontade, vocês estão na casa de vocês, compraram com o dinheiro de vocês, estão tomando a bebida de vocês, eu acho que eu que estou atrapalhando. Não, pastor, que nada. Pode ficar à vontade, tome todos, porque quando Jesus chamar, vocês vão vir e não vão querer mais saber disso. Entendeu? Então, outra coisa que a gente precisa aprender é saber respeitar o tempo de cada um. Se o tempo é meu, eis-me aqui, mas se o tempo é dele, então vem. Se não é, deixe lá, porque uma hora Deus traz. Eu achava que as pessoas diziam, esse aí não tem mais jeito, esse aí não tem mais solução. Olha eu aqui dando glória a Deus. Então entenda, o nosso papel é apresentar a palavra de Deus, é orar, e Deus com ela, com ele tratar, a seu tempo, ao seu modo. E outra coisa, quando chega o tempo de Deus trabalhar, Deus não vai trabalhar do seu modo, mãe, pai. Deus vai trabalhar do modo dele. Então deixa Deus ser Deus, deixa Deus trabalhar. Não fica pedindo misericórdia, não. Deus faz a tua vontade. Deus faz o teu querer. Deus, cumpra aí o teu propósito. Não é o seu, é o de Deus. Oh Deus, cuida do meu filhinho, da minha filhinha. Trata bem dele e dela. Tá na iniquidade, tá no pecado e tá mandando Deus abençoar? Não, querido. Peça a Deus para salvar e libertar. Aí Deus está apertando, oh Deus, ajuda. Não, que ajuda o quê? Entenda Eclesiastes 3. Vamos lá. Ó. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Ei, entenda uma coisa. Cada dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Deus tem um propósito para com a sua vida. Agora cabe a você perguntar para Deus, Deus,
Qual é a tua boa, agradável, perfeita vontade para com a minha vida? Qual o teu propósito para com a minha vida? Me ajuda a estar no seu propósito. Me ajuda, Deus, a estar no seu propósito, a fazer a sua vontade. Me ensina, Senhor, porque eu quero fazer a tua vontade, eu quero estar no seu propósito. Ó, há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de arrancar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Qual é o tempo que você está vivendo? Agora, uma coisa que eu quero que você entenda. Há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. O tempo é de Deus. E para todas as coisas, Deus tem um propósito. Agora, vamos lá. Salmos de número 34. Salmos de número 34. Acompanhe comigo, por gentileza. Amém? Estamos juntos? Então, vamos lá. Salmo 34. Estamos falando da palavra de Deus. Salmo 34. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente na minha boca. Presta atenção, para tudo há um tempo, mas para louvar o Senhor é em todo o tempo. Louve ao Senhor em todo o tempo. Louve ao Senhor no nascer, no morrer, no plantar, no colher, no ajuntar, no apartar, no abrir da porta, no fechar da porta, no tempo de amar, no tempo de aborrecer. Louve ao Senhor, louve ao Senhor. O que é louvar? É permanecer no Senhor. Não troque o Senhor por nada. Não é porque o tempo é ruim, você deixou o Senhor. Não é porque o tempo é mau, você se afastou do Senhor. Não é porque o tempo é de chorar, você desanimou. Não é porque o tempo é de escassez, você desistiu, não. Em todo o tempo. Na alegria, na tristeza, na riqueza, na pobreza, no abrir ou no fechar, no exaltar ou no abater, no sarar, no curar ou no estar enfermo, no nascer ou no morrer. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Deus continue abençoando a sua vida. Deus continue cuidando de você e dos seus em todo o tempo. Seja alvo as suas vestes e que não falte o óleo sobre a sua cabeça. Perto está o Senhor, não se esqueça disso. Em todo o tempo, o Senhor está conosco. Aonde? Vamos lá, Bíblia. Mateus 28. Mateus 28. Vamos ler. Vê se não é isso. Mateus 28, versículo 20. Mateus 28, 20. Leiamos a palavra. Vamos ver o que o Senhor fala para nós em Mateus 28, 20. Ame a palavra de Deus. Tenha prazer na palavra de Deus. Ela liberta, ela transforma, ela santifica, ela purifica, ela regenera, ela dá vida, ela sara, ela cura, ela santifica. Mateus 28, 20. Amém? Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco, todos os dias, até a consumação do século. Deus não está com você um tempo sim, um tempo não. Deus está com você em todo o tempo. Todos os dias. Na alegria, na tristeza, na bonança, na escassez. Estou contigo. Creia nisso. Deus está com você. Deus está para te abençoar, para te guardar, para te ajudar, para te fazer vencer. Amém? Sabe aquela oração que você fez? Não posso te entregar tudo de vez, pra você não se perder. Eu não quero perder você. Sei que você pensa que estou demorando,
mas na verdade dos detalhes estou cuidando. Não perdi a hora, não me atrasei, só estou caprichando. Sei dos seus desejos mais profundos e também conheço a dor. Pra mim tá no passado seu futuro. Você é mais do que vencedor. Olha a história que você construiu, mesmo de pouquinho em pouquinho, a sua fé te salvou.